Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel e nós estamos na nossa última aula, na aula de número 3 do módulo de separação de misturas, tudo bem? Essa aula é muito especial porque ela vai falar dos processos usados numa estação de tratamento de água, tá? Esses métodos a gente já viu, né, nas aulas anteriores. Tem um ou outro método que a gente não falou ainda, a gente vai detalhar agora, certo? E então a gente, né, vai falar a partir de agora, então, desse processo que é tirar a sujeira da água, né, purificar a água para que então ela se torne potável, né, para que a gente possa consumi-la, tudo bem? Bom, inicialmente a gente tem que tirar a água de um manancial, então tudo começa daí. Tá? Esse manancial geralmente é uma represa, tá? Então a água que está lá represada, pessoal, muitas vezes pode estar com sujeira, né? Sujeira do lixo, garrafa plástica, né? Coisas que as pessoas podem jogar, né? Sacos plásticos, né? Essas coisas todas a gente vai retirar primeiro antes de sofrer lá o primeiro processo, tá? Então é o seguinte, a gente pega lá os sólidos grosseiros, né, essa sujeira toda que fica ali dispersa na água, né, pedaço de pau, né, plástico, sujeira, lixo, isso tudo vai ficar retido aqui na primeira etapa, que seria a peneiração, tá? E qual que é a diferença da peneiração para filtração? A peneiração é justamente para poder tirar esses sólidos maiores, esses sólidos mais grosseiros, tá? Tanto que a peneiração também é chamada, às vezes, de filtração grosseira, tá? E a filtração mesmo, propriamente dita, seria você, por exemplo, quando você vai preparar um café, né, que é um sólido mais fininho, e aí você precisaria de um papel de filtro mesmo para reter este sólido. Tudo bem, pessoal? Bom, depois que eu fiz então a minha filtração grosseira, que é aquele sólido ali, né, aquele sólido maior ficou para trás, essa água, ela prossegue até o tanque de floculação, tá? O que seria esse processo de floculação? Bom, gente, a primeira coisa que eu faço, né, para formar os flocos, né, é a adição de uma substância à água. Essa substância é o sulfato de alumínio. Tá? O sulfato de alumínio vai provocar uma reação, né, quando ele entra em contato com a água, que se chama hidrólise. Tá? Nessa reação vai ser produzida uma outra substância, que é o hidróxido de alumínio, e essa substância ela vai, né, se formar na forma de sólidos gelatinosos. E esse sólido gelatinoso, ele é grudento, ele gruda na sujeira, certo? Então esses flocos formados a partir da adição do sulfato de alumínio, tudo bem? Vai formar os flocos de hidróxido de alumínio, né, por reação com a água, e vai grudar na sujeira e vai aglutinar essa sujeira, tá? Parte dessa sujeira vai subir, tudo bem? A gente pode retirar a parte de cima, tudo bem? E parte dessa sujeira vai ficar ali ainda, né? Tudo bem? Bom, outra coisa que é feita aqui no tanque de floculação é a adição de óxido de cálcio, tá? O óxido de cálcio serve para quê? Pessoal, é o seguinte, quando a gente adiciona o sulfato de alumínio e esse sulfato de alumínio reage com água, vai produzir também uma substância ácida. Então, se eu não adicionar o óxido de cálcio, a água fica muito ácida. Então, esse óxido de cálcio, por ter uma natureza básica, ele neutraliza um pouco aquela acidez, né? E aí eu vou corrigir o pH da água, tudo bem? Para então não deixar essa acidez muito alta, tudo bem, pessoal? Bom, como eu falei para vocês, vai ter uma parte do sólido que vai prosseguir, que ela não vai ficar então aqui no tanque de floculação. Então o que eu faço? Eu deixo parte desse sólido que não ficou aqui, eu deixo ele descansando, em repouso. Isso vai ser feito no tanque de decantação, tá? O que seria decantação? Decantação nada mais é do que a atração dos sólidos que se encontram dispersos na água. Por ação da gravidade, esse sólido então afunda. Tudo bem, pessoal? Bom, então eu fiz a floculação, tudo bem? Tirei uma parte do sólido, certo? Que ficou aglutinado ali nos floquinhos, né, de hidróxido de alumínio. Uma parte ficou, né, por decantação, sedimentou por ação da gravidade, mas eu ainda tenho partículas bem pequenininhas que ainda não puderam ser retiradas nesses dois primeiros processos. Tudo bem? Essas partículas bem pequenininhas, então, elas vão ficar retidas a partir do momento que a água for filtrada. Então, essa água que primeiro passou por esses dois processos aqui, né? Essa água vai passar por vários tipos de filtros diferentes, tá? Filtros compostos, né?
de pedra, cascalho, areias de diferentes granulações até chegar naquela areia bem fininha, tudo bem? Então, ao final desses processos todos, a floculação, a decantação e a filtração, aí eu posso então garantir que toda aquela sujeira, todo aquele sólido que é macroscópico, né, que é visível ao olho nu, toda essa sujeira saiu. Tá? Então aqui, a partir desse momento, eu vou ter o quê, pessoal? A água já vai estar límpida. Tá? Mas tem um detalhe importante. Muitas vezes as pessoas elas jogam, né, substâncias que são insolúveis em água, tá? E essas substâncias elas estão distribuídas em gotículas muito pequenas, por exemplo, o óleo. Tá? Então, quando você joga óleo na água, esses procedimentos todos não são capazes de, né, reter o óleo. Então, o óleo não fica retido aqui e nem aqui. Como ele é líquido, ele passa por todos esses processos, ele passa por todos os filtros, só que ele não passa pelo filtro de carvão. Tá? Então, o óleo, solventes orgânicos, né, medicamentos, coisas que são insolúveis em água, mas estão ali dispersas na água e que você não enxerga. Tá? Essas gotículas pequenas aí de solvente, de óleo, né? Essas coisas todas vão ficar no filtro de carvão. Tá? O carvão, a gente vai ver mais pra frente, o carvão ele é composto por carbono. Tá? E o carbono, tá? Carbono grafite, né? Lembra que a gente falou na aula de holotropia que tem o grafite e tem o diamante, né? É claro que a gente está usando o carbono grafite, né? O carbono grafite, pessoal, ele chupa, ele adsorve. Esse é o termo técnico, tá? Então, essa ação do carvão de chupar, de sequestrar, né? Isso chama adsorção. Ele prende as partículas do óleo, das substâncias que são apolares, tá? A gente vai ver mais pra frente que a água é polar, certo? O óleo, medicamentos, solventes orgânicos são apolares, certo? Então, eles não dissolvem na água, mas eles são carregados pela água. Então a gente tem que tirar isso de alguma forma. Como a gente tira isso? Usando o filtro de carvão, tá? Então o carvão vai reter essas substâncias que são apolares, justamente porque o carvão ele faz ligações ali, tudo bem? A gente vai ver que esse tipo de ligação mais para frente chama de polo induzido ou forças de London, né? Ele faz ligação e retém essas moléculas, né, do óleo, por exemplo, ali na sua própria estrutura. Tá? Então é como se fosse uma esponja para essas substâncias apolares, para esses contaminantes que estão na água. Agora sim a água está límpida, certo? Então, só que quando eu olho para a água que está límpida, a olho nu, parece que está já potável, né? Que está perfeito, mas não, gente. Existem partículas microscópicas que a gente não está enxergando e que estão ali na água, mesmo após todos esses processos. E uma dessas partículas microscópicas que você não enxerga pode ser vírus, pode ser bactéria, pode ser fungo, pode ser protozoário, pode ser micro-organismos que vão te dar uma doença se você ingerir aquela água. Então a gente, na última etapa, a essa água que está límpida, né, a gente adiciona cloro, Cl2. Por quê? Porque o cloro, quando reage com água, forma uma espécie muito reativa, uma espécie oxidante, que é o HClO, o ácido hipocloroso. Tá? O ácido hipocloroso é o princípio ativo da água sanitária, certo? Então, o ácido hipocloroso ele tem uma ação microbicida muito eficiente. Então, ele mata tudo, ele mata vírus, bactéria, né? Ele mata todos os micro-organismos. Tá? Então, se eu ingerir aquela água, né, eu posso até ter células ali de micro-organismo, mas aquele micro-organismo vai estar morto. Tá? Então a gente não se contamina dessa forma com a cloração. Então esse é o papel da cloração, né? Então a gente tem que botar cloro na água, a gente tem que fazer a cloração justamente para desinfectar essa água, para que não tenha micro-organismos ali, né? E a gente então pegar lá uma doença, tudo bem, pessoal? Certo? Então esses são as etapas, né? Os processos pelas quais, né, a água passa até se tornar potável, até então ela ir lá, né, para as nossas casas. Beleza, gente? Tudo bem? Bom, então é isso que eu tinha para falar para vocês. Valeu aí a atenção e até a próxima.